Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à abertura do mercado europeu. E esta manhã aqui a ser marcada por um sentimento um pouco mais calmo do que a sessão anterior. Ontem ainda vimos algumas recuperações nos índices europeus, em praticamente todos os índices de referência. Olhando para o índice alemão, vemos então que recuperou parte das quedas de sexta-feira. O próprio índice francês, que tem estado mais fraco, também conseguiu fechar a sessão em terreno positivo. E o Eurostoxx, como já seria de esperar, também a conseguir recuperar junto então desta zona de suporte importante que tínhamos referenciado ontem. Ao mesmo tempo, temos o VSTOXX, portanto o índice de volatilidade do Eurostoxx, também a recuar, depois de ter atingido aqui esta zona acinzento, que historicamente tende também aqui a trazer alguma contração na volatilidade, o que acaba por ser bom aqui para o comportamento dos mercados. O dia de hoje vai ser marcado por aqui essencialmente as vendas a retalho nos Estados Unidos. Já tivemos da parte da manhã alguns dados, nomeadamente os dados sobre o índice de sentimento económico do Instituto Alemão, que acabou por sair abaixo daquilo que era esperado e também próximo dos valores que registou no mês anterior. Já os dados sobre a inflação acabaram por não surpreender. Esperava-se então que a inflação em termos homólogos houvesse um aumento de 2,4% para 2,6% e efetivamente foi isso que aconteceu. No entanto, se olharmos para a variação em termos mensais, mês após mês, vemos que neste caso houve um abrandamento e também quando olhamos aqui para esta métrica, portanto aqui a taxa subjacente, vemos também que houve um abrandamento. Portanto, apesar de em termos homólogos ter existido uma subida, em termos mensais houve aqui um abrandamento, o que não é nada mau. Ainda assim, o centro das atenções esta sessão será mais para o lado norte-americano. Ontem os índices bateram novos máximos. Hoje temos vendas a retalho, que são um bom proxy para se perceber como é que está o comportamento dos consumidores e também as expectativas dos consumidores, uma vez que o consumo é vital para a economia e o consumo também varia também consoante a conjuntura económica e consoante também o sentimento no lado dos agentes económicos. Portanto, vai ser aqui importante, à 1h30 deverá a volatilidade aumentar um pouco. Depois vamos continuar aqui a ter alguns índices regionais, neste caso o índice de produção industrial. Vamos depois, durante a tarde, e aqui será um momento em que poderá haver, de facto, um aumento também da volatilidade, que é a partir das 3 da tarde, aliás, a partir das 2h30, vamos começar a ter declarações de membros de bancos centrais. Começamos com o BCE, mas depois vamos ter aqui vários membros do comitê da FOMC, portanto, que serão importantes. Mais uma vez reforço, na semana passada tivemos um discurso algo hawkish por parte de Powell e vamos ver então se os restantes membros também partilham da mesma visão. Até agora, portanto, conseguimos ver que pelo menos há algum alívio sobre as pressões de venda e aqui os índices europeus a conseguirem também acompanhar um pouco daquilo que é o comportamento dos mercados norte-americanos, portanto, em termos pelo menos de algum ânimo. Se olharmos aqui para o S&P, como eu estava então a dizer, ontem bateu novos máximos históricos, aqui muito forte, na verdade, o S&P muito forte, e o Nasdaq também bastante forte, portanto conseguiu até quebrar aqui esta consolidação. O dólar americano acabou por recuar um pouco, com o bom desempenho dos índices. O Euro-USD mantém-se ainda assim de forma estável, junto aqui desta zona. E quando olhamos para o comportamento das yields, o que é curioso, vemos aqui que as obrigações recuaram, apesar das fortes subidas nos índices bolsistas. Ainda assim, as fortes subidas não foram registadas por todos. Se formos a ver, aliás, perdão, foram registadas sim por todos, mas se formos a ver, o Dow Jones e o Russell ainda estão longe dos seus máximos históricos, portanto, ainda assim, há aqui alguns sinais de risco, nomeadamente aqui no lado do Dow Jones. Ontem o petróleo também ficou beneficiado com o sentimento pelo aumento do apetite pelo risco em alguns mercados e acabou por subir mais de 2%, voltando a testar novamente valores muito próximos dos $80 por barril, no caso do crudo. Para terminar, olhando aqui para o mercado dos criptoativos, o mercado continua muito vulnerável, muito fraco, com a saída dos investidores dos ETFs, portanto, continua aqui a penalizar bastante o comportamento
da Bitcoin e das altcoins. A Bitcoin, só aqui para termos ideia, já caiu quase 10% desde que atingiu aqui estes máximos relativos, que estão muito próximos dos máximos históricos, e tem levado aqui fortes quedas no lado das altcoins. No caso da Ethereum, nem é tão, a situação não é tão grave, apesar de já ter caído mais de 13%, mas, por exemplo, se olharmos para o caso como o caso da Solana, vemos que desde este momento, portanto, desde o início de maio, que já caiu mais de 27%, e esta madrugada teve, inclusive, aqui a cair bastante, com, com o preço da Solana a chegar mesmo abaixo dos 128 dólares. As Dogecoin, entre outras, portanto, continuam também aqui bastante pressionadas, portanto, as moedas com menor market cap acabam por ficar aqui muito mais vulneráveis a estas flutuações no preço. Mas claramente que a ação de hoje poderá também influenciar o mercado de cripto, uma vez que o sentimento do mercado acaba por afetar também aqui as criptomoedas que são consideradas ativos de risco. Portanto, para a ação de hoje será então aqui as vendas a retalho e as declarações de membros da FOMC a estarem em destaque. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.